ela pode ser dividida em 3 partes. É como nós vamos tentar dividir aqui o nosso estudo. Primeiro, sempre o mandamento, né? Há um mandamento. Depois, há o perigo. E terceiro, há o discernimento. Como eu preciso, o que é que eu preciso conhecer para ser capaz de discernir um do outro, né? Então, o primeiro é o mandamento. Qual o mandamento? O mandamento é: acautelai-vos dos falsos profetas, certo? Isso é o mandamento ordenado pelo Senhor. Mas qual é a relação desse texto com o que a gente acabou de estudar na quarta-feira passada, quando trata das 2 estradas? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Qual é exatamente a relação que existe entre eles, não é? Porque o mandamento é claro: nós devemos andar pela porta estreita, o caminho da vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu preciso entender? Que nós devemos muito claramente ser cuidadoso e devemos conduzir a nossa vida de tal maneira que aquilo que nos impeça de andar nesse caminho, o que é o falso profeta e os sedutores, que são como ladrões e piratas, que tendem a nos impedir de andar por esse caminho. Então, eu sou instruído no falso evangelho, eu sou instruído no erro, consequentemente eu vou me desviar do caminho que o Senhor ordenou. É uma relação direta. Por isso, nesse primeiro momento, hoje, nós vamos lidar com esse tópico, o mandamento que diz: acautelai-vos dos falsos profetas. A primeira pergunta, irmãos, é: para um falso mestre, o que é requerido você saber? Quais são os requerimentos para você perceber um falso mestre, ou um falso profeta, ou um sedutor, enganador? 2 coisas básicas são necessárias. A primeira, né, nós devemos manter o seguinte entendimento: que esse que está sendo condenado aqui é aquele que erra, e o erro que ele comete doutrinário faz com que outras pessoas abandonem a verdadeira religião e a verdadeira fé. Perceba que nem toda opinião errada, irmãos, nem todo ensinamento que você tem errado torna você um falso profeta, mas apenas aquilo que nós chamamos de erro fundamental. É o erro que é capaz de levar você para longe do Evangelho, certo? Esse é o primeiro aspecto. Então, a primeira coisa é saber discernir isso. É o erro que é capaz de fazer com que o indivíduo abandone a verdadeira religião. Segundo, certo? Além do fato, não é, de que alguém possa ter esse erro no seu próprio coração, o falso profeta, ele deve ser um sedutor, um enganador. Como ele faz isso, irmãos? Ele elabora, ele trabalha para fazer facção e divisão, para que ele possa tirar as pessoas da verdadeira fé e da verdadeira religião, persuadindo-os, tanto privadamente quanto publicamente, a aceitar o seu erro, a aceitar aquilo que ele tem como erro. Então, 2 coisas importantes: há um erro fundamental, e nesse erro fundamental, quem aceita isso é capaz de abandonar a verdadeira fé. Então, o falso profeta, ele erra fundamentalmente, e mais outra coisa acontece com ele: ele é um sedutor, isto é, ele deseja e trabalha e opera para que haja facção, divisão, e extraia e arranque as pessoas do caminho da verdade. 2 coisas importantes, não é? Então, essas 2 coisas são requeridas para que haja um falso profeta: erro nas coisas fundamentais e o desejo sedutor de enganar as pessoas.
Eu gosto muito de G. Cabil. Uma vez perguntaram para ele qual é a diferença entre heresia e erro. Ele disse: a heresia é o erro que leva à apostasia, não é? Heresia é o erro que leva à apostasia, e o erro é a falta que não tem a intenção de levar à apostasia. Veja, todos nós podemos ter erros doutrinários, mas não temos a intenção de levar as pessoas à apostasia. Nós não queremos que as pessoas abandonem a verdade. O falso mestre, ele carrega em si essa característica, ele anseia que as pessoas abandonem a verdadeira fé. Na segunda carta de Pedro, eu queria que você abrisse o texto comigo, por favor. Segunda carta do apóstolo do apóstolo Pedro, irmãos, no capítulo 2, versículo 1. Preste atenção no que Pedro nos instrui aqui quanto a esse particular. Pedro diz assim: capítulo 2, eu vou ter que fazer isso, 2:1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, veja como, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Perceba, eles têm erros, mas veja o do detalhe, irmãos, eles introduzirão como? Dissimuladamente. Eles são enganadores. Essa é a imagem da serpente, né? A serpente é enganadora, é o mesmo espírito que está em jogo aqui. Então, existe, irmãos, essa primeira propriedade, podemos dizer assim, porque é nisso que está posto, tá certo? E o segundo é que eles devem ser sedutores. O próprio Cristo nos ensina sobre isso. Se você voltar lá para Mateus 24, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 24, preste atenção, que é o sermão profético, né, do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba o propósito, irmãos, para enganar. Então, eles têm um propósito muito claro, o engano. Então, essas duas coisas, elas estão juntas, elas andam juntas: o erro e o desejo de enganar, de seduzir, para o objetivo de levar à própria destruição daquele que ouve e aceita. O Evangelho, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo no último capítulo, ele despedindo-se da igreja de Roma, ele vai declarar essa preocupação dele com a igreja. Preste bem atenção, irmãos, na linguagem que o apóstolo Paulo utiliza. Romanos 16, 17, ele fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. O que Cristo quer dizer então com tudo isso, irmãos, nesse mandamento: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas? O que o Senhor Jesus está querendo ou está nos instruindo aqui nesse texto? Então, primeira coisa importante é que você deve ter e se angustiar, irmãos, com muitos falsos profetas que trarão doutrinas falsas no nosso meio, e que por meio delas o falso profeta buscará seduzir você e para que você se afaste da verdade. Por isso eu devo me acautelar, porque eles vêm e o propósito dele é me levar para fora da verdade. O Senhor não está, porque
porque tem uma doutrina um pouco melhor, uma um pouco pior, é porque eles vão me afastar do caminho de santidade. Eles vão me afastar do caminho de retidão. Ora, só para encerrarmos isso, antes de entrarmos nas aplicações, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, né? Na segunda carta, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, verso 1, 2 e 3, ele fala assim: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu temo que vocês deem ouvidos aos falsos mestres que vão levar vocês para longe de Cristo, para longe do Evangelho, né? Todo falso mestre, todo falso profeta é um divisionista, ele é um separatista, podemos dizer assim. Ele é aquele que gosta de divisão, mas nem todo divisionista ou separatista é um falso mestre, mas todo falso mestre, ele busca dividir, né? Isso é muito importante nós termos essas distinções. Não é porque ele é divisionista que ele é falso mestre, mas todo falso mestre, ele tem um propósito: dividir a igreja de Cristo. Quais as aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida a partir desse mandamento do Senhor aqui, irmãos? Primeira coisa importante, né? O Senhor nos mostra como Satanás, ele revela, né, o seu grande esforço contra a igreja de Deus e o seu povo nos dias em que nós vivemos. Perceba que foi sempre assim e agora muito mais. Nós lemos no texto de Mateus 24, dizendo que nos últimos dias os falsos mestres, irmãos, trariam doutrinas falsas e que tentaria seduzir os homens a se apartarem da religião. O Senhor declara isso abertamente, né? Se você voltar, o apóstolo Paulo tinha tanta consciência disso, irmãos, porque é isso que Satanás faz. Porque esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles são na realidade instrumentos de Satanás. Entenda isso, porque assim como Eva foi seduzida pela serpente, é assim que eles trabalham também. Então preste atenção o que Paulo diz à igreja de Éfeso, lá em Atos, quando ele está se despedindo da igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo vai declarar aos presbíteros daquela igreja para terem cuidado com algumas coisas, e dentre elas, preste atenção, capítulo 20, verso 28 e 30, Paulo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei, veja que convicção Paulo tem, irmãos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Arrastar os discípulos atrás deles. Paulo diz: eu sei que isso vai acontecer, porque isso é próprio da época. Nós vivemos os últimos dias, e se possível Satanás enganaria até os eleitos do Senhor. Satanás opera nessa maneira, irmãos, tentando, por meio dos falsos mestres, apartar as pessoas de Cristo. A verdade é verificada pela experiência. Você vai ver que
na época do nosso Senhor Jesus Cristo e depois dos apóstolos, houve muita perseguição. E não é diferente agora, quando nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. Porque quando nós olhamos os homens que professam religião e são verdadeiros no momento, e eles abandonam a verdadeira religião para se apegar à heresia, e eles se corrompem, não é? E eles, depois de serem enganados, procuram enganar os outros. Nós não deveríamos nos maravilhar demais, né? Nem vivermos desencorajados, mas nós devemos ouvir o que Cristo diz: acautelai-vos. O que Ele está dizendo não é para que haja desencorajamento, nem desânimo na igreja, não, mas que haja maior percepção, maior conhecimento, mais profundidade, mais estudo das Escrituras, não é? Então, você imagina como uma igreja vai suportar o falso ensino se ela não tem raiz e profundidade nas Escrituras Sagradas? O Senhor não diz, fiquem com medo, ou fiquem desanimados. Ele diz, acautelai-vos. Preste atenção nisso. Cuidado com isso. Segundo aspecto importante, irmãos, desse mandamento nós podemos também ver como nós somos frágeis, como nós somos cheios de fraqueza na fé. Porque uma pequena coisa facilmente pode nos fazer abandonar a fé e a nossa religião verdadeira. Eu já vi o Senhor usar circunstâncias, por exemplo, de pessoas que estavam vivendo em igrejas heréticas, e porque foram desapontadas com aquela igreja, eles procuraram uma outra igreja, saíram do erro por uma coisa que foi um desapontamento. Mas se eles não se apegarem à verdade, o próximo problema que ele tiver nessa igreja, eles vão para outra, não terão raízes na verdadeira religião. Veja, rapidamente, assim nós somos fracos. Não é isso que o Senhor Jesus nos mostra, não é isso que Paulo nos mostra nas Escrituras também, irmãos? Se não fosse isso, por que o Senhor nos exortaria a cautelai-vos dos falsos mestres? Quem poderia ser mais corajoso e firme do que Pedro? E diz, Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, jamais eu vou te negar. Mas a voz de uma donzela o fez negar a Cristo. E eu ouvi dizer que você é um deles. Abandonou a fé e a religião, negando num segundo. Como é frágil a nossa fé. Os Gálatas receberam o Evangelho, irmãos, com tanta alegria, que Paulo disse o seguinte sobre eles, não é? Que Paulo teria arrancado os próprios olhos para lhes fazer bem. Veja que coisa, Paulo chega a dizer, que coisa maravilhosa isso que ocorreu no vosso meio. Entretanto, ele escreve a eles depois, maravilhado com outra coisa, como tão rapidamente eles abandonaram o Evangelho da graça e se apegaram à doutrina da justificação por obras. Como é tão rápido, rapidamente, tão depressa. Então nós recebemos o Evangelho tão rapidamente, irmãos, o Evangelho de Cristo, e nós percebemos que na nossa caminhada nós começamos a fraquejar em alguns momentos. Veja, é só lembrar, o Senhor tirou Israel do Egito com mão poderosa, esmagou Faraó diante dos olhos deles, e na primeira dificuldade que eles enfrentaram, eles disseram, nós queremos voltar para o Egito. Você percebe como é a fragilidade? O Senhor diz, cuidado, a nossa fé é frágil, vocês precisam ter cuidado e se apegar à verdadeira doutrina.
Nós já chegamos ao Evangelho com alegria, mas depois de muito sofrimento, irmãos, nós começamos a preferir os escritores corruptos àqueles verdadeiros que restauraram a verdadeira religião. É só você olhar, vou falar um pouco disso um pouco mais na frente, mas é só você olhar a quantidade de jovens que não tem firmeza e que resolve amar a doutrina da falsa igreja. É tão rápido, é tão apressado isso. E eles começam a rejeitar os escritores. Eu vi uma mulher, uma moça, falar com ódio de Lutero, rejeitar Calvino com ódio. Rejeitam os homens que foram usados por Deus para restaurar a verdadeira religião e se voltam para a mãe que eles dizem que é a verdadeira para eles agora, tão facilmente. Tão facilmente. Terceira aplicação, irmãos. Nós devemos lutar para manter a fé e a boa consciência. Fé e boa consciência, duas coisas importantes. Pela misericórdia de Deus, irmãos, nós tivemos e recebemos o Evangelho da verdade dada a nós há muito tempo, e nós ainda usufruímos dela. Os nossos pais, os nossos avós, eles creram na mesma verdade, e nós podemos louvar a Deus por isso. Então nós devemos trabalhar para manter isso, para viver e morrer com essa verdade. Esse é o ponto principal que Cristo objetiva aqui, irmãos, e nós devemos cuidadosamente entender isso. É para esse propósito que o Senhor nos mostra, que a direção é como se segue. O que é que o Senhor nos mostra aqui? Primeiro, que Deus, tendo restaurado a verdadeira religião, Ele requer que nós venhamos amá-la e entesourá-la e guardá-la e nos alegrar nela. O Senhor não quer apenas que eu aprenda isso e pronto, e esteja tranquilo, porque eu aprendi isso com o meu pai e aprendi isso com a igreja, mas eu preciso amar essa verdade de tal maneira que eu tenho de viver com ela. É engraçado que isso vai acontecer porque o contrário também é real. Veja, Acabe, por exemplo, não suportou Elias, ele não suportou Micaías, os verdadeiros profetas de Deus. Pelo contrário, ele os odiou, e por essa causa Deus o deixou e o entregou a si mesmo. E ele foi seduzido por 400 falsos profetas de Baal, enganado, e consequentemente o levou à destruição. Ele chega a dizer em 1 Reis 21:20, eu não gosto desse profeta. Em 1 Reis 22:8 ele diz, olha, eu não gosto desse profeta, ele não fala nada de bom para mim. Toda vez que eu chamo ele fala alguma coisa contra mim, eu não gosto dele. E aí ele se deixa seduzir pelos falsos profetas e vai ser destruído na sequência por ele. Os verdadeiros profetas de Deus foram odiados por aquele rei, e por isso ele foi destruído. O apóstolo Paulo, falando do espírito do anticristo, irmãos, disse, não é, que os entregou à operação do erro, para que eles acreditassem em mentiras. 2 Tessalonicenses 2:10 e 11, Deus os entregou à operação do erro, para que eles acreditassem em mentira, porque eles não tinham amado a verdade. Você entende?
não é apenas receber a verdade, porque eles não amaram a verdade, eles não tiveram alegria nela, eles não habitavam nela e ela não estava no seu coração. Não basta apenas ter a verdade, ela precisa ser amada, ela precisa ser conhecida. E é esse o aspecto que o Senhor exorta aqui. Esse amor, irmãos, nós devemos mostrar pela nossa obediência, pela piedade, exercício da justiça e da misericórdia para com os nossos irmãos. Senão o Senhor vai arrancar esse evangelho de nós e dar a alguém que dará fruto. Perceba, o Senhor não nos deu isso se não for para dar fruto. Não adianta conhecer a verdade se eu não a amo. Se eu não a amo. Eu preciso que você leia esse texto comigo, por favor, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. Só para que essa expressão fique bem clara, não é? Essa que está sendo colocada aqui diante de nós. 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11 diz assim, o apóstolo Paulo: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, veja, porque não acolheram o amor da verdade, por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Você sabe que o Senhor os entrega aos falsos, ao engano, porque eles não amaram a verdade. A gente acha que apenas ensinar a verdade. Eu preciso amá-la, irmãos. E é por isso que o Senhor vai tirar isso das mãos dele. A segunda regra que deve ser observada aqui para a manutenção da verdadeira religião é essa: é que os ministros, especialmente, e aqueles que buscam o que entendem que são vocacionados, eles deveriam estimar, irmãos, reverentemente, não é, aqueles escritos que Deus, pela misericórdia, usou para restaurar a verdadeira religião. E é isso que me perturba na nossa geração. Não é? Eu costumo dizer, quando começamos a igreja, havia um amor pelos puritanos, e é isso, pela leitura dos puritanos, as obras dos puritanos, e de repente, irmãos, agora filosofia, filósofo tal. Veja, por favor, não me entendam como alguém ignorante que não lê essas coisas, mas não é isso que deve ser estimado pelos pastores. Quando eu vejo um pastor falando mais de filosofia, de cosmovisão e de isso e daquilo, e não expõe as escrituras, esse está abrindo as portas para o erro, mesmo alertando do erro. Isso perturba. E veja, William Perkins diz assim, que os pastores estimem aqueles que Deus usou para restaurar a verdadeira religião no nosso país. E tem sido essa a nossa maior preocupação, irmãos, como pastor da nossa igreja mesmo. Como eu queria que os jovens amassem ler os puritanos, como eu queria que todos lessem os puritanos. Como é difícil ler os puritanos. A gente não lê um livro como lê os puritanos, porque você não consegue ler de uma sentada. Você para, pensa, chora, ele fere você, ele mexe com tua consciência, ele chama você à responsabilidade, e ele está falando de temas dos mais diversos. Eu não estou querendo colocá-los acima das escrituras, porque, como diz aqui, eu continuo com as palavras de William Perkins, embora
eles fossem homens sujeitos ao erro e que podem escorregar num ponto ou outro, eles foram instrumentos da misericórdia de Deus para plantar o Evangelho no nosso meio, que foi selado com o sangue de muitos mártires. E nós começamos a nos apegar a coisas, a detalhes, a minúcias, a nuances, a ponto ali, a ponto acolá, e você vê de repente as pessoas abandonando a piedade. Uma marca de um bom ensino é o fruto da piedade. É o fruto da piedade. Terceira regra: se entre nós, irmãos, podemos dizer, se alguns entre nós duvidam de algum ponto da religião, que eles possam resolver o seguinte ponto necessariamente, né? Primeiro, prescrute as sagradas escrituras diligentemente, não como simplesmente um estudante privado, mas pela conferência com os piedosos, os que trataram desse assunto na história. E segundo, com verdadeira humildade de coração, ore a Deus pela iluminação do Espírito, para que o Espírito ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender a verdade e abraçá-la, e obedecê-la e vivê-la, sim, constantemente e sinceramente. Se fizermos isso, se suplicarmos a Deus, se clamarmos ao Senhor, nós seremos preservados, irmãos, pois o menor e o fundamental, no tempo determinado, né, conhecerá, e no tempo certo ele vai conhecer, a verdade vai ser conhecida. O menor e o principal vai ser conhecido, porque é uma promessa: pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei, e o Senhor disse que nos daria. Tiago falou: se qualquer um de nós tem falta de sabedoria necessário para a salvação, peça a Deus, peça a Deus. E aí eu diria ainda, irmãos, nesse particular, foi uma decisão que nós tomamos logo no início, quando iniciamos a igreja local. Muito nas conversas com o Dr. Manuel Canuto, no conselho, eu lembro que logo no início, bem no início da igreja mesmo, nas primeiras conversas, nós tomamos a seguinte decisão: quando não tivermos certeza de algum ponto, nós vamos seguir a confissão de fé e vamos adiante, e depois nós vamos com o tempo estudar e aprofundar esse assunto, mas nós não vamos seguir a nossa visão particular da coisa. Veja, o indivíduo pode errar, igreja particular pode errar. Entretanto, o consenso geral das igrejas reformadas pode ser uma boa direção para o conhecimento da verdade e para a persuasão de viver constantemente nela. Palavras de William Perkins. Assim, se nós pegarmos o consenso da igreja, isto é, os credos e as confissões, os catecismos, nós caminharemos mais seguros na interpretação. A quarta regra, irmãos, devemos guardar a boa consciência, se desejamos preservar a verdade e a pureza da religião. Não basta apenas ter fé, eu preciso ter também a boa consciência. Veja como Paulo, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, veja lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1,
verso 19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja que coisa interessante. O que fez o indivíduo abandonar a verdadeira fé foi a questão de consciência, não manter a boa consciência. Não manter a boa consciência. Onde a boa consciência, veja, ela é assemelhada a quê? Ela é assemelhada aqui no texto a um navio. Esse navio, ele vai partir viajando pelo mundo. E para que eu viaje pelo mundo, eu preciso estar carregado com fé, isto é, com a verdadeira religião e as graças espirituais necessárias para a salvação. Mas se o navio da nossa consciência, irmãos, não for firme, não tiver equilíbrio, a nossa fé e a salvação está em grande perigo. Eu preciso manter todas as coisas, veja só, para ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Eu preciso ter, porque a consciência que não é limpa diante de Deus e dos homens, a boa consciência, Paulo fala isso tantas vezes, e lembrando da carta aos Hebreus, o sangue de Cristo tem poder para purificar a nossa consciência. Todas as vezes onde a minha consciência me acusa, eu vou ao Senhor, diante da palavra, o pecado revelado, eu confesso o meu pecado diante de Deus, e o sangue de Cristo me purifica. O que o Senhor nos faz também pensar, irmãos, né, é que num quarto ponto, deixa eu chamar a quarta aplicação, que é a penúltima aplicação, esse mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo de estarmos, não é, termos cuidado com os falsos profetas, nos acautelarmos dos falsos profetas, não impede a igreja de Deus e cada membro dela de conversar, veja, com, eu falei não impede, né? Na realidade impede, eu vou voltar atrás, certo? Esse princípio, acautelar-vos do falso profeta, ele impede a igreja de Deus e cada membro dela de conversar com os falsos profetas, quando eles são convictos disso, isto é, entenda, quando eles chegam ao ponto de dizer, esse aqui é um falso profeta, qual o ponto de eu estar conversando com ele? Preste atenção nisso, irmãos, nós já lemos Romanos 16, 17, agora leia para você ver o que João diz, na segunda carta do Evangelho de João, no verso 10 apenas, João verso 10, segunda carta de João, verso 10 diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Se a pessoa vem à sua casa para ensinar você e trazer uma doutrina falsa, Paulo disse, nem que um anjo, nem que nós pregando um outro evangelho, é anátema. Eu não devo, uma vez, claro, a heresia, eu não posso entrar em acordo com ela. Preste atenção nisso, irmãos. O exemplo de Eva talvez seja o mais forte. Que perigo conversar com um falso profeta, porque o mesmo espírito que é Satanás atua nos falsos profetas e levam ao engano. E aqui eu volto a falar daquele assunto que eu deixei pendente lá atrás. William Perkins afirma, a prática de muitos estudantes é perigosa e é contra esse mandamento, que se deleitam nos comentários papistas, dando a eles melhor juízo
do que aqueles encontrados nos que restauraram a verdadeira religião do Senhor. Que coisa! William Perkins vai escrever um volume, esse aqui é o primeiro volume da obra dele, o 7º volume da obra dele é especificamente desvelando as fragilidades do papismo. E ele diz assim: e esses estudantes que estão em perigo são esses que labutam mais nos papistas do que na própria Escritura. Mas, irmão, se existe qualquer falso profeta hoje, ele diz, esse é papista, e seus escritos são perigosos para serem lidos. Quem? Ele diz, os que não estão bem fundamentados na verdade. Perigoso. Por quê? Ele diz, irmãos, exatamente porque, olha para, tirando um pouco do contexto dele para o nosso, veja como é raso o evangelicalismo brasileiro. É como, o que as pessoas aprendem nas igrejas neopentecostais? A declarar, a expulsar, a determinar. É isso que eles aprendem. A doutrina que eles conhecem é isso. E junto disso, heresias. E de repente essas pessoas passam a se dedicar exclusivamente à leitura de uma doutrina perigosíssima, que os arranca do Evangelho, e eles namoram com isso e não têm fundamento para evitá-los. Um detalhe ele deixa importante, irmãos, lá em Atos 19, verso 19, quando eles foram salvos, os gentios foram salvos, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todos os seus livros e queimaram em praça pública. Atos 19, 19. O que os protestantes fazem quando aqueles abandonam a prática da idolatria? Eles quebram os seus ídolos. Mas é bom fazer uma ressalva, irmãos. Deve ser garantido o direito, tanto num aspecto necessário quanto legítimo, para a defesa da verdade, que os homens que têm julgamento saudável e bíblico e piedosos possam trabalhar com essas obras, visando preparar a igreja contra o falso ensino. Mas alguém que não tem base, se meter nisso, facilmente ele é enganado. E por último, irmãos, esse mandamento também nos mostra que é legítimo garantir a qualquer homem ou a qualquer povo a liberdade da sua própria consciência em matéria de religião, que é importante, né? Eles podem ter o direito de preservar a sua religião, certo? Eles podem pensar o que quiserem. Agora, é claro que saibam disso, que serão julgados por Deus e condenados por não seguirem a verdadeira religião. E é nesse sentido que nós podemos concluir dizendo assim, irmãos, não é? Por que Deus permite que na igreja tenham homens que tentam seduzir as pessoas para o erro? Paulo disse lá em Atos 20, vai surgir dentro de vocês, no meio da igreja, pessoas que vão fazer isso. Por que o Senhor permite isso? Por duas causas, duas razões. Primeiro, para que aqueles que amam a verdade em sinceridade sejam conhecidos. Aqueles que amam a verdade sinceramente sejam conhecidos.
E segundo, para a punição do ímpio e do impiedoso, que recebe, irmãos, e que não tem amor da verdade. Aqueles que não têm o amor da verdade. E aí, esses que não amam são entregues à operação do erro para serem conduzidos a toda mentira. O Senhor pune os que vivem na igreja e não são amantes da verdade. Não tem amor pela verdade. É por isso que a lei de Deus é tão gloriosa. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não é apenas conhecer, irmãos, é amar a verdade. Então, cumpriremos o princípio. Acautelai-vos, pois, irmãos, dos falsos profetas. Na próxima semana falaremos sobre os perigos dos falsos profetas. Sabe por quê? Eles são, como o texto descreve, eles são bodes vestidos de ovelha. Eles são enganadores. É perigosíssimo o falso profeta. E nós vamos tratar disso na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, Senhor nosso, por toda a bondade, toda a misericórdia do Senhor em nos permitir conhecer a Tua palavra e meditar nela. Ó Deus, quantas coisas temos ouvido e aprendido. Ó Deus, dá-nos um coração completamente inclinado a essas verdades, ó Deus. Possamos nos apegar a essas verdades, amá-las, Senhor Deus. E que o Senhor seja o nosso mestre e que os nossos ouvidos sejam atentos para ouvir a voz do Mestre, porque essa é a marca do Teu rebanho. Eles ouvem a Tua voz e Te seguem. Abençoa-nos e socorre-nos nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.